Vamos ler dois textos. O primeiro em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vamos destacar essa frase. Eu edificarei a minha igreja. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aqui vamos notar essa primeira parte do versículo. Porque de Deus somos cooperadores. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos agradecidos porque podemos nos reunir como povo comprado do Senhor. Louvamos Teu nome por Te pertencermos exclusivamente. Nós nos oferecemos a Ti nessa noite para que sejamos, como povo Teu, ensinados por Ti mesmo. Cumpre Tua promessa entre nós, de que o Senhor habitaria e andaria entre os Seus. Toma nas Tuas mãos a Tua palavra, nossas vidas, e nos dá toda a provisão que carecemos para esse tempo de comunhão na Tua palavra. Revela-nos algo mais as belezas do Teu Filho, do Teu propósito, da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, esses 3 dias que passarmos juntos, vamos buscar a ajuda do Senhor para compreendermos como essas duas frases que destacamos se completam, correm lado a lado. Primeiro, essa tremenda declaração do capítulo 16 de Mateus, verso 18, quando nosso Senhor Jesus afirma, Ele mesmo, com todas as letras, com esse pronome pessoal tão forte: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Por outro lado, a frase que nós destacamos do apóstolo Paulo em Coríntios diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Quando nós buscamos compreender esse tema na palavra de Deus, nós vemos que ele é amplo, abrangente. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a história de Deus com o homem, em termos, por um lado, da gratuita, exclusiva, soberana graça de Deus. Por outro lado, uma outra linha que concorre com a mesma intensidade, paralela a essa, é que aqueles que Deus vocaciona e chama são responsáveis diante dele. Em outras palavras, o Senhor Jesus não tem uma noiva de borracha. Ele tem uma noiva de verdade, com quem ele interage. Uma noiva que pode dizer sim ou não a ele. Uma noiva que pode acolher ou não sua palavra no seu coração. Todas as exortações da palavra de Deus, em especial nas epístolas de Romanos à frente, elas estão baseadas no fato de que nós somos responsáveis diante de Deus por muita coisa. Em resumo, pelo desenvolvimento da nossa vida cristã. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Essa é a exortação para nós, que apela para a nossa responsabilidade, mas não desequilibrada da bondade soberana e ação de Deus. Pois o próximo verso diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então seria uma tolice de nossa parte tentarmos explicar ou dissecar como funciona o mistério da cooperação do homem com Deus e de Deus com o homem. Assim como seria uma tolice nossa tentarmos explicar o mistério da Trindade. Outra tolice tentarmos explicar o mistério das duas naturezas coexistindo em uma pessoa na vida do Verbo encarnado de Deus, o Senhor Jesus. Então,
Claro, nós não gastaremos esses 3 dias com tolices e explicações vãs e impossíveis, mas sim afirmando os 2 lados da verdade bíblica com igual intensidade e buscando entender como e o que significa essa nossa resposta à revelação da graça e glória de Deus que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Então, por um lado, e esse eu é muito exclusivo, eu edificarei a minha igreja. Por outro lado, de Deus nós somos cooperadores. Deus opera? Sim. Ai de nós se Deus não operasse. Nós cooperamos? Sim. Ai de nós se nós não cooperarmos. O livro de Hebreus chega a dizer assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O mesmo livro chega a dizer que quando Deus tratou com tanta bondade e graça soberana aquele povo no deserto, capítulos 3 e 4 vão enfatizar isso, derramando aquele sangue do cordeiro no Egito, passando aquele sangue nas portas, uma total provisão da graça, da bondade soberana de Deus, ordenando que o povo comesse a carne do cordeiro nas suas casas, se preparando para aquela jornada, e foi aquele povo chamado, redimido, escolhido para o deserto. Quando Deus começa a tratar com eles, rebelaram-se nos seus corações. Então os capítulos 3 e 4 de Hebreus vão usar 3 vezes a citação do Salmo 95. 3 vezes, não apenas uma. Você se lembra qual citação? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes. A primeira vez relacionada ao chamado para sermos edificados casa de Deus. A segunda vez ligado ao chamado para sermos companheiros de Cristo. Hebreus 3,14. Temos nos tornado participantes, a palavra ali é companheiros de Cristo. E o terceiro aspecto, no capítulo 4, somos chamados para entrar no descanso que nos está preparado em Cristo Jesus. E essa é uma atitude positiva. Pois ele diz, apressemo-nos, em algumas traduções, esforcemo-nos, capítulo 4, verso 11, para entrar naquele descanso, para que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual exemplo? A geração do deserto. Mas lembre-se, uma geração redimida, eleita, separada pelo Senhor. Foi essa geração que teve os seus cadáveres prostrados no deserto. Então, queridos irmãos, contando com a necessária e preciosa ajuda do Senhor, vamos buscar nesses 3 dias entender algo, que o Senhor seja misericordioso conosco, desse assunto da nossa cooperação, no que concerne a essa maravilhosa graça que já nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. Quando nós, ou se nós, começarmos esse assunto pelo lado correto, nós temos que começar por Deus, claro. Deus é a fonte de toda ação. Toda a nossa resposta a Deus é uma reação. Mas de alguma maneira essa resposta pode ou não ser dada no que concerne a nós. Alguns são mais lentos, outros procrastinam, outros se desviam, até se extraviam, e tornam aquele trabalho que Deus havia desejado de fazer de uma forma consistente na vida deles, durante um tempo determinado, um longo, enfadonho, cansativo, doloroso e triste processo, porque nós não nos submetemos, em uma palavra, ao falar de Deus. De novo, o livro de Hebreus começa e termina com falar de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, capítulo 1. E no capítulo 12, lá no verso 25, tende cuidado, irmãos, não recuseis ao que fala. Que impressionante. Recebendo nós um reino, já recebemos, é nosso. Recebendo nós um reino inabalável, esse é o lado de Deus. Qual é o nosso lado? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo a agradá-lo, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. O que será que nós temos feito com esses versículos na nossa história e na nossa experiência? Irmãos, dizemos
como algo infeliz. Nós temos lançado fora esses versos de nossa jornada cristã. Isso tem feito um mal terrível para nossas almas. Achamos que Deus é um Papai Noel celestial, que está lá sentado, com tudo consumado no seu filho, e então certo de que um dia, de uma hora para outra, um piscar de olhos, a sua igreja gloriosa irá aparecer. Não é isso que a Bíblia nos ensina, em hipótese alguma. Então, vamos procurar iniciar esse assunto olhando um pouco do lado de Deus, para que tenhamos um correto equilíbrio a partir de Deus. João capítulo 5, verso 26, é um verso extremamente interessante, falando-nos a respeito da natureza perfeita e completa do Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, o Deus que nos chamou. O Senhor Jesus, Ele mesmo, disse assim, João 5, 26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Sabe o que significa esse versículo? Significa que o Pai e o Filho, ou Deus, é claro, isso aponta para o Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito, embora não mencionado aí, é óbvio, não é? Que o Espírito está incluído nessa relação, o Deus triuno é inquebrável. Então essa relação entre si, do Deus triuno, é uma relação que faz com que, digamos assim, Deus seja o único ser que vive de si, que vive em si. Deus tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada ou de ninguém, de nenhuma situação externa a si para ter vida. Ou seja, a vida de Deus é incriada e independente. Ele tem vida em si mesmo. Então o Filho está se regozijando nisso e dizendo, assim como o Pai tem, também Ele concedeu ao Filho ter. Porque o Filho é a segunda pessoa, como é chamado, né? Na linguagem teológica, a segunda pessoa da Trindade, gerada da primeira pessoa. O Pai gera o Filho num ato eterno, uma geração eterna ou contínua, como muitos chamam. Não criado, mas gerado. Então esse Deus vive de si. Ele não vive de nada, ele vive de si. Esse Deus vive em si, ele não vive em nada, ele vive em si. Porque ele é autossuficiente. Ele é completo, ele é perfeito, ele é absoluto. Agora veja algo mais. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 17. Um complemento a respeito disso. Versos maravilhosos. Atos capítulo 17. Veja o que diz o verso 25. Você sabe que Paulo aqui está pregando em pleno Areópago em Atenas, e sendo ouvido por filósofos, epicureus e estoicos. E ele prega esse maravilhoso e curto sermão, e no verso 25 ele diz assim, que esse Deus, aqueles que eles adoravam sem conhecer, com todos aqueles altares, como os irmãos conhecem a história, dentre eles um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo diz no verso 25 assim, que esse Deus não é servido, nem é servido por mãos humanas. Escute essa próxima frase. Como se de alguma coisa precisasse. Que frase é essa? O Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Cristo Jesus, é completo. Ele não precisa ser servido por ninguém, porque ele não precisa de nada. Essa frase não nos impacta, irmãos? Foi baseado nisso que o Senhor Jesus disse o que disse em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Com esse grande eu que Ele é. O todo capaz, o todo suficiente. Por outro lado, como vimos, Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, blasfemo, insolente, como ele diz a respeito de si. Agora podemos dizer deslumbrado diante dessa maravilhosa graça para a qual e diante da qual ele rendeu todo o seu coração. Ele diz, de Deus nós somos cooperadores. Colocado em outras palavras, com Deus nós operamos juntamente. O que Ele quer fazer, Ele fará com vasos, não sem vasos. O que Deus quer fazer, desejou fazer na eternidade, desde a eternidade no seu coração, queridos irmãos, Ele faria muito melhor
sem nós. Você tem alguma dúvida disso? Não a tenha. Muito melhor sem nós. Sabe o que nós somos para Deus? Estritamente falando, nós não somos solução, nós somos problema. Ele faria de um modo muito mais pleno, rápido, seguro, sem nós. Mas Ele resolveu, e agora nós estamos tocando nele de novo, na sua eterna determinação e na sua eterna soberania, que apreciamos tanto. Ele decidiu, e ninguém irá dissuadi-lo, porque isso é um decreto eterno. Ele decidiu que não o fará sem vasos, sem instrumentos. E se ele o decidiu, quem o dissuadirá? Por outro lado, que conforto para nós nos trazem aquelas palavras de Jó. Depois do Senhor tomar aquele servo, revelado naquele livro de uma forma tão impressionante, em 5 características pelo menos: homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Você diz, esse é um servo tremendo, maravilhoso. Se nós fôssemos como Jó. Mas o que aquele livro vai mostrar é que Jó era um grande problema para Deus, porque assim nós também o somos. Apesar de ser justo, reto, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal, Jó confiava na sua própria justiça, em sua própria retidão. Então, depois de todo aquele trabalhar que os irmãos conhecem, ele termina dizendo assim: bem sei que tudo podes. Que frase mais maravilhosa. Jó sabia, depois do questionário que ele ouviu de Deus, não é? Então ele tinha que estar muito claro. O Senhor faz uma pergunta para ele bem mais difícil que a prova do Enem, e Jó tira 0 no questionário. Você já viu o questionário de Deus para Jó? Capítulo 38, 39, 40. É um questionário irrespondível. Deus pergunta para Jó se ele sabe o caminho do relâmpago. Muito difícil responder essa pergunta. Então Jó tira 0 na prova. E quando ele tira 0, ele diz assim: ponho a mão na minha boca, como dizendo, eu sou um falante, um intrometido. Uma vez eu falei, aliás 2 vezes, mas eu não replicarei. Ponho a mão na minha boca. Que bom. O maior alívio que nós temos naquele livro é quando Jó para de falar. E quando Deus começa a falar. No capítulo 38, de um redemoinho. E Jó conclui dizendo assim: bem sei, agora ele sabe, que tudo podes, onipotente. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é um lado. Mas olha o outro lado. Eu te conhecia só de ouvir falar. Apesar de ser justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Não é impressionante? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo e me abomino. A palavra abomino, na língua original, sempre traz a conotação de idolatria. Eu me abomino, eu me considero um idólatra. Eu me abomino no pó e na cinza. Sabe o que aconteceu a partir daí? Mudou o Senhor, trocou o Senhor o cativeiro de Jó. Sabe como Deus vai usá-lo agora? Como um cooperador. Até mesmo para orar pelos seus amigos, que falaram de Deus o que não era reto. Que interessante. O Senhor quebrou Jó, trabalhou Jó, para que Jó se tornasse um cooperador. E é isso que Deus faz em todos os seus servos, para que ele possa atingir seu propósito. Irmãos, que bendito o dia em que essa verdade deixar de ser um tema da Bíblia e for escrita com letras de ouro em nossos corações. Deus busca cooperadores. E se você quiser saber o porquê, só tem uma resposta para essa pergunta: Ele quis. Essa é a resposta. Porque ele não precisava fazer isso. Ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. E o versículo que estamos lendo continua assim, verso 25. Porque é Ele mesmo, quem a todos dá. Você viu o contraste entre essas duas palavras? Sabe por que ele não precisa de nada? Porque é Ele quem dá tudo. Ele é a fonte, a única fonte de todas as coisas. Ele é quem dá.
vida, respiração e tudo mais. Olha o verso 28. Pois nele, veja que verso maravilhoso. Nele, 3 coisas importantes. Não vamos ter tempo para dissecá-las não, mas preste atenção nelas, para você meditar por você mesmo diante do Senhor. Nele nos movemos, ou nele vivemos, primeiro, vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que esse versículo está dizendo? Deus é a fonte de nossa vida, vivemos, função, movemos, e pessoalidade. Deus é a fonte de nossa vida, função e pessoalidade. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Que maravilhoso. E lembre-se que esse nele não são os crentes não, são todos os homens. Paulo está pregando aqui para os pagãos. E lembrando a eles um poeta, Cleantes, um poeta daquela época, foi um dos que citou essa frase nesses termos em que era citada aí. Como alguns dos poetas têm dito, dele também somos geração. Então, irmãos, essa é a primeira verdade que precisamos guardar em nós com toda a sua força. Deus não precisa de nós, porque Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Mas Deus decidiu. Isso então é extremamente valioso para Ele, porque Ele o fez. Se Ele fez, é valioso. Tudo que Deus faz é valioso. Se Ele fez, é sublime, porque tudo que Deus faz é sublime. Ele é perfeito. Então Ele decidiu que Ele não faria, que Ele não atingiria o propósito eterno dEle sem vasos humanos. E que essa verdade brilhe aos nossos corações com a mesma intensidade do que a primeira, para que nós possamos manter uma boa balança e não sejamos aqueles que remam um barco com um remo só e rodam em círculos e não vão para lugar nenhum, porque só falam da soberania de Deus ou só falam da responsabilidade do homem, então não vão para lado nenhum. A Bíblia nos ordena, não nos dá opção, a nós batermos o martelo dos dois lados. Deus é absolutamente soberano, o homem é absolutamente responsável. Interessante, queridos irmãos, que no versículo 14 de João, verso 10, João 14, 10, um outro verso para nos ajudar ainda no primeiro lado dessa verdade. Senhor Jesus, naquele sermão maravilhoso chamado de os discursos do cenáculo, vão de João 13 com o início do lava-pés até o capítulo 17 com a oração sacerdotal. No capítulo 14 de João, no verso 10, Senhor Jesus disse assim, falando aos seus discípulos: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mais um verso importante ainda para batermos aqui no primeiro aspecto fundamental. Deus é completo, perfeito, não precisa de nada, autossuficiente em si mesmo. Esse verso, estudado por um irmão da época medieval, chamado João Damasceno, ou João de Damasco, ele meditando sobre esse texto e procurando entendê-lo, usou algumas palavras, claro, apenas didáticas, né? Não devemos prender esses termos complicados, mas esse irmão, diante do Senhor, buscou encontrar um termo que ajudasse a entender esse assunto ininteligível, como falamos, né? Mas algo que pudesse ser compreendido aqui na nossa limitação a respeito do modo de vida do Deus triuno. Como Deus triuno vive, como o Pai vive com o Filho com o Pai, o Espírito com o Pai, o Filho com o Espírito, como essa trindade bendita vive. Então, meditando nesse versículo, esse irmão, João de Damasco: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele usou duas palavras interessantes. Ele disse que a trindade vive eternamente em interhabitação. Que palavra mais preciosa. Onde o Pai está, o Filho está e o Espírito está. Eles não são divisíveis. Onde o Filho está, o Pai está e o Espírito está. Onde o Espírito está, o Pai está e o Filho está. Isso não é bendito e maravilhoso? Se hoje nós recebemos o Espírito, então nós temos a presença do Filho em nós e nós também clamamos Abba Pai e temos comunhão com Ele. Porque a trindade não pode ser dividida, a triunidade de Deus. Então, pensando sobre isso, esse irmão usou a palavra interhabitação.
Não é compreensível para nós. Como uma pessoa pode habitar totalmente na outra e essa primeira totalmente nessa outra? Impossível explicarmos. Mas é assim com Deus triuno. Interhabitação. E também ele usou a palavra interpenetração. Ou seja, a pessoa do Pai penetra a pessoa do Filho, penetra a pessoa do Espírito, e assim com todas as pessoas. Elas se interpenetram e não apenas interhabitam. Muito interessante essas duas palavras, porque nos dão um vislumbre que seja da glória, do ser de Deus. Mas também uma outra palavra foi usada por ele mesmo, e essa palavra é pericoresis. E essa palavra pericorese, que vem de Coreia, que significa dança, peri significa ao redor, pericoresis literalmente seria uma dança ao redor, traduzindo literalmente. Porque naquele tempo havia uma dança intrincada em que as pessoas se revezavam nos movimentos, mais ou menos como que dançando em círculos. E uma pessoa saía de uma posição de frente e ia para uma posição de trás, e havia um movimento naquelas pessoas que dançavam. Quem olhava de fora via algo maravilhoso. Aquelas várias pessoas, não uma só, várias pessoas, mas se movendo de uma forma unânime, ou em sincronia. Uma sincronia e harmonia de movimentos maravilhosa. Então ele buscou usar essa figura tão popular, tão conhecida dessa pericoresis, para sugerir algo relacionado ao ser de Deus. Como que dizendo, o Deus triuno vive numa dança eterna, de plenitude, de harmonia, de completação, de sincronia, pericoresis. Esse é o nosso Deus. Como um ser assim necessitaria de alguém ou de algo? Não. A não ser que ele tivesse assim determinado. E sabe como e quando ele determinou isso? Bom, intrinsecamente falando, nos seus conselhos eternos. Mas sabe quando ele trouxe isso à luz? Um dos versos sem dúvida mais lindos do Velho Testamento. João 1:26. Quando Deus triuno, nessa dança eterna, completa e perfeita, ele fala e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não é maravilhoso, irmãos? Façamos. Viu a linguagem no plural? Porque essa interação entre o Pai, Filho e Espírito. Façamos o homem. E que singular. Zacarias 12, o primeiro versículo de Zacarias 12, diz assim: fala o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Olha que versículo. Você já viu esses 4 elos nessa corrente aí? Fala o Senhor, o Deus todo suficiente, sublime, soberano, que não precisa de nada, o Senhor. Mas ele estendeu os céus. Nesses céus imensos, ele colocou um grãozinho de areia, nosso planeta. Ele fundou a terra. E nesse planeta ele colocou um outro grãozinho, o espírito do homem. Como ele é pequeno, considerando esse aspecto aí geográfico e físico, não é? Mas sabe o que ele faz? Esse Senhor que fala, ele vem ocupar essa posição aqui. O Senhor, estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele, sabe para quê? Para ele vir morar no espírito do homem e ter comunhão com ele e chamar o homem para ser seu cooperador. Oh, irmãos, por que Deus não chamou anjos? O Miguel é muito melhor do que nós, o Gabriel também, mas ele nos chamou. Nenhum ser criado por Deus é habitação de Deus, a não ser o homem. Por isso Paulo em Coríntios 6 diz assim: vocês não sabem, falando aos coríntios, vocês são tão carnais, tão infantis na compreensão, vocês não sabem que nós haveremos de julgar os próprios anjos. 1 Coríntios 6. Que maravilhoso, irmãos. Então, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a partir dali ficou muito claro para Adão e posteriormente para sua esposa que eles foram chamados para cooperação. Falharam imediatamente e o pecado entrou. Mas nós sabemos que nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
E então, vamos começar hoje, seguiremos amanhã. O que Deus fez para que o seu propósito, que não pode ser frustrado, agora se cumprisse em vasos deformados? O que Deus iria fazer? Será que Deus agora estava de mãos amarradas? Será que agora ele iria desistir da raça? Será que agora ele puxaria uma segunda carta na manga? Será que Deus tem plano B? O que a Bíblia nos ensina? Então, irmãos, até Abraão, depois da queda, Deus continuou pleiteando com o homem. Mas até Abraão, Deus chamou homens e até famílias, podemos dizer, de modo muito pessoal e particular. Deus tratou com homens, com pessoas, e quando muito com famílias, até Abraão. Isso vai de Gênesis 1, ou se quisermos de Gênesis 3, quando o homem cai, até Gênesis 11. Pessoas individuais, ou no máximo famílias, como Noé. Uma família que foi salva através da arca, 8 pessoas. Mas com Abraão é um ponto de virada nos tratos de Deus e no cumprimento dos seus propósitos eternos. Por quê? Porque em Abraão, Deus não tem em mente lidar com um indivíduo. Em Abraão, podemos dizer, usando as palavras de Levítico, de Hebreus, nos lombos de Abraão, Deus tinha uma raça, Deus tinha um povo. Então, quando ele chamou Abraão, esse é um ponto de virada. Não é por menos que Gênesis 1 a 11 forma uma primeira seção do livro, que vai exatamente até Babel, depois do dilúvio, e aquela geração toda corrompida. E Gênesis 12 inicia uma outra seção, exatamente com o chamado de Abraão, até o capítulo 50. Dos capítulos de 1 a 11, nós temos 3 personagens-chave: Abel, Enoque e Noé. Nos capítulos de 12 a 50, nós temos 4 personagens-chave: Abraão, Isaque, Jacó e José. Então o livro de Gênesis se compõe de 7 personagens. 3 até o capítulo 11, Abel, Enoque e Noé, e 4 do capítulo 12 ao 50, Abraão, Isaque, Jacó e José. E o que acontece nessa segunda sessão? Que maravilha! Por isso Gênesis é chamado de o livro das sementes. Sabe o que Deus tem em vista quando chama Abraão? Colocado em uma palavra. E vamos buscar com a ajuda do Senhor, então, dissecar um pouco disso. Uma casa. Quando Deus chama Abraão, o que ele deseja é uma casa. Sabe por quê? Casa, na tipologia bíblica, fala de glória. Se você estudar esse assunto da casa de Deus na Bíblia, você vai chegar a uma conclusão tripla. Que casa de Deus, por falar de glória, ela fala de habitação. Casa de Deus é o lugar da habitação de Deus. Tudo que Deus, o Deus do céu, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus sublime, o Deus completo, o Deus perfeito, tudo que Ele quer é uma habitação nos vasos que Ele criou para isso. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele não mudou o seu propósito. Então, habitação. Segundo aspecto ligado à casa, testemunho ou revelação. Deus deseja uma casa porque Ele quer, através de nós, ter um lugar de testemunho ou um lugar de revelação. Terceiro, Deus deseja uma casa porque Ele quer ter, através de nós, da sua casa, um lugar de realização ou de cumprimento dos seus eternos propósitos. Então, casa fala de habitação, casa fala de revelação e casa fala de realização. Colocado em outras palavras, casa fala de descanso, casa fala de testemunho e casa fala de cumprimento dos propósitos de Deus. E de novo, que o Espírito Santo possa escrever essas coisas em nosso coração, porque para isso nós fomos chamados, para que Deus encontre descanso em nossas vidas, satisfação, para que Deus encontre testemunho em nossas vidas, revelação, e para que Deus encontre cooperadores do seu propósito eterno, realização. É isso que Ele busca. Irmãos, isso é muito para nós. Então, quando Deus chama Abraão, o que nós vemos? Resumidamente, primeiro Ele chamou alguém que quase podemos afirmar que era um idólatra.
Porque quando conhecemos pela história a situação de Ur, da Mesopotâmia, essa era a situação. Segundo a tradição, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. E também, segundo a história, a região de Ur dos Caldeus, de onde Abraão foi chamado, sua família morava, seu pai, Terá, eles tinham ali em torno de 2.000 ídolos diferentes. Ídolos de todo tamanho e para todo gosto. Foi dali que o nosso pai Abraão veio. O pai da fé foi chamado. Sem fé nenhuma. De trevas totais. Estevão, quando descreve seu testemunho e sua história em Atos 7, naquela pregação tremenda de Estevão, pela qual ele foi apedrejado, ele diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão. Que frase mais linda é essa? Abraão estava em trevas, ele era trevas e estava em trevas, mas o Deus da glória apareceu a Abraão. Mas não só isso. Se você vai agora a Hebreus capítulo 11, é dito assim: e Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Como Deus é bom. Se aquele versículo fosse rigorosamente escrito, sabe como ele teria que ser escrito? Pense sobre isso. Hebreus 11 teria que ser escrito assim: Abraão, quando chamado, obedeceu pela metade e partiu sem saber para onde ia. Porque não foi pela metade? Foi, nós sabemos muito bem. Mas o registro da Bíblia não é esse. Diz, ele obedeceu. Mesmo que tenha sido uma meia obediência, ela foi contada por Deus. E Deus continuou com seus tratos com relação a Abraão, porque a promessa foi feita a Abraão. Deus chamou Abraão, partiu de Deus. Ele levaria Abraão a cabo e iria lidar com as meias obediências, iria lidar com as mentiras de Abraão. Mais de uma vez, mente no Egito, mente para Abimeleque, na situação de Sara, 2 vezes. Mas o Senhor levaria Abraão ao fim dos seus propósitos. Mas, amados, não sem que Abraão pudesse responder aos tratos de Deus. Os irmãos sabem que há 13 anos de silêncio na vida de Abraão. Dos 86 anos aos 99 anos. Nenhuma palavra de Deus para ele. Quase insuportável isso para um homem que foi chamado de Ur. E já tinha edificado 3 altares na sua relação com Deus. Faltava só mais um, seu último altar. Ele já tinha algo, sem dúvida, de conhecimento de Deus. E Deus fechou sua boca para com Abraão 13 anos. Sabe qual foi o motivo? O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Abraão, baseado no conselho de sua mulher Sara, tomou Agar e gerou Ismael. Então nós temos 13 anos de silêncio de Deus. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas aos 99 anos, de novo, o Deus bondoso e soberano e fiel, o Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é um verso maravilhoso? Como que dizendo: Abraão, o meu propósito depende de mim. Eu fiz uma aliança com você. Você lembra quando Abraão partiu aqueles animais ao meio? Lembra-se? No capítulo 15 de Gênesis. Ele aguardava Deus para fazer aliança com ele. Partir o animal ao meio, colocar metade para lá e metade para cá, significa para o judeu cortar uma aliança. É uma aliança de sangue. Aquilo estava envolvido as próprias vidas. Não poderia se voltar atrás. E o Senhor falou a Abraão, ele deu ordem. Deus, Abraão, parte os animais ao meio. E as aves também, você imola aí e não parta as aves. E parta os animais. Coloque-os lá e se prepare. Minha aliança eu estabelecerei com você. E Abraão espera e Deus atrasa. E Abraão espera mais um pouco e Deus está atrasado. E um dia vai terminando e Deus não aparece. E Abraão, diz o texto, cerradas, trevas o acometeram e ele caiu como que num profundo torpor. Sabe o que acontece? Então, no momento em que ele acorda, ele vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando por entre aqueles pedaços. Quase podemos imaginar Abraão dizendo assim: espera aí, Senhor, espera aí para você dar a mão para mim. Nós dois é que temos que passar aí no meio dos animais. Mas o Senhor passou sozinho. Por quê? Porque ele faria uma aliança com Abraão baseada nele mesmo, em Deus mesmo. Uma aliança incondicional. Ele levaria Abraão até os términos do seu propósito. Mas isso não anula o fato
de que Abraão teria que responder aos tratos de Deus. Então, como falávamos, esses 13 anos de silêncio, e o Senhor chama Abraão novamente. Anda na minha presença. Eu vou cumprir o que eu tenho para você, mas quanto a você, anda. Se você não andar, vai ser muito complicado. Você vai produzir frutos de carnalidade, você vai se extraviar, você vai se distrair. Anda na minha presença e ser perfeito. E a partir daí os tratos de Deus com Abraão seguem. Agora escute isso. Deus faz a promessa a Abraão. Deus confirma a promessa para Isaac. A mesma promessa. Se você estuda o livro de Gênesis, você vai ver muito claro. As mesmas palavras. Ele repete para Isaac. E ele ratifica para Jacó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que acontece com Jacó? Num dado momento, quando ele está fugindo do seu irmão, havia usurpado, roubado o direito de primogenitura, sai de Harã, sai de Berseba, para ir a Harã, a terra da sua parentela, conforme o conselho lá da sua mãe, fugindo de Esaú, ele para num primeiro lugar. Esse lugar se chama Betel, que significa a casa de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, confirmou a Isaac, ratificou a Jacó, o que ele está buscando, irmãos? Não há como ser mais claro, uma casa. Porque essa é a intenção de Deus. Para que ele tenha habitação, descanso e satisfação. Para que ele tenha testemunho e revelação. E para que ele tenha cooperadores para a realização do seu propósito eterno. Então Jacó foi o primeiro que viu com alguma clareza esse assunto da casa de Deus. Quão terrível é esse lugar. É a porta dos céus. Olha o que ele está vendo. Que esse Deus eterno, esse Deus dos céus, ele tem uma casa, ele deseja ter uma casa aqui na terra. Essa é a casa de Deus, a porta dos céus. Então Jacó passa por toda uma peregrinação, até ele ser trazido para esse lugar de comunhão com Deus. E, depois de Jacó, nós vamos dar um último passo aqui por hoje. Como esse assunto da casa de Deus prossegue? Fazendo uma abordagem histórica e cronológica, o próximo instrumento que Deus usou, chamando para responder ao seu propósito, o mesmo propósito, a mesma linha. Deus não tem dois propósitos. Ele chamou o homem com este propósito. Deus quer uma casa aqui na terra, porque ali ele vai habitar, ali ele vai descansar, ali ele vai se revelar, ali ele vai realizar o seu compromisso, o seu propósito eterno. Então, depois de Jacó, a nação de Israel é formada no Egito. 70 pessoas descem para lá, você se lembra? Ali o povo se multiplica na terra de Gósen, aquela nação é formada, e agora entra Moisés. De novo, Moisés não era a solução, Moisés era o problema. Educado na corte de Faraó, na elite intelectual da época, 40 anos de idade, então ele compreende algo, de alguma maneira, ele toca esse propósito de Deus. Ele entende assim: meus pais são israelitas, e eu estou aqui na corte do rei. Eu fui pego das águas, meu lugar era a morte, de lá eu fui tirado. Moisés significa isso, tirado das águas, levado para ser educado na corte, com a melhor educação, o suprassumo da época. Aos 40 anos ele entende algo: eu não sou um egípcio, eu sou um israelita, e Deus tem aliança com o seu povo. E então, veja a conclusão dele, tão óbvia: por que isso tudo aconteceu comigo? Porque Deus é soberano, porque Deus é bom, porque Deus tem seus propósitos, porque Deus é fiel. Então eu preciso cooperar com esse Deus. Então ele vai colocar suas mãos para cooperar com Deus. E o que ele faz? Mata o egípcio. Não é? Mas ele é visto. E sabe o que Êxodo 3 vai dizer? Versículo 1 de Êxodo 3. Vai dizer que Moisés saiu fugido daquela terra, porque ele foi descoberto. E ele sabia que ele iria ter sobre ele a ira de Faraó e matá-lo. Então Moisés foge, vai para Midian. Sabe o que Êxodo 3:1 diz? Na nossa Bíblia, na nossa versão aqui, diz que ele foi apacentar os rebanhos de sogro, seu Jetro, no lado ocidental do deserto. Assim você vai ler aí na sua Bíblia, Êxodo 3:1. Literalmente, sabe como está esse texto? Moisés foi apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, atrás do deserto. Olha que expressão mais interessante. Você está vendo para onde que Deus mandou Moisés? No deserto já não tem nada, só cabrito.
E Moisés foi para trás do deserto. O que será que tem atrás do deserto? Acho que só cobra, escorpião. Para lá que Moisés foi mandado. Porque ele precisava experimentar, aprender a primeira lição da cooperação com Deus. Desaprender. Tirar nossas mãos. Desaprendizado. Vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Mas Moisés não compreendia isso, então ele teria que passar por essa experiência. Então nós conhecemos a história, 40 anos de deserto. Esse homem tão intelectual, tão instruído, sabe o que acontece com ele depois de 40 anos? Ele diz que a língua dele fica pesada. Eu não sei falar. Você pode imaginar isso? Foi um desaprendizado profundo. Ele quase ficou mudo nesse desaprendizado. Então o Senhor se revela da sarça ardente e chama-o 2 vezes: Moisés, Moisés. E fala sobre o propósito imutável dele, que iria tirar o seu povo. Para quê? Para onde? De novo, você tem alguma dúvida? Sabe como começa o livro de Êxodo? 1:1. Se você ler lá, começa com Egito. Sabe como termina o livro de Êxodo? Êxodo 40, de 34 a 38. Leia lá. A glória de Deus encheu o tabernáculo, a sua casa. Qual é o tema de Êxodo? Do Egito à casa de Deus. Então, abra em Êxodo 3, rapidamente. Veja o que acontece aqui. Êxodo capítulo 3. Verso 7 diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Sabe o que significa Egito? Aflição. Eu vi a aflição do meu povo que está na terra do Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Podemos dizer que o versículo 3 até o versículo 9, nós temos a visão que Moisés teve. Para que nós sejamos cooperadores de Deus, é indispensável que nós tenhamos visão celestial. Irmãos, nós precisamos conhecer qual é o eterno propósito de Deus. Precisamos deixar de achar que Deus é um meio para atingirmos nossos fins, uma ponte para as nossas bênçãos ou realização particular. Nós somos chamados para que tudo que somos e tudo que temos responda ao propósito eterno de Deus e coopere com Ele. Se qualquer coisa em nossas vidas, no que somos ou no que temos, não coopera com o propósito de Deus, aí está um potencial de corrupção em nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações a respeito desse assunto. Que não recolhamos nada em nossas tendas que não tenha passado pelo altar, como Abraão fez com Isaac. Então, verso 3 a verso 9, não precisamos ler. Visão. Onde não há visão, o povo se corrompe. No verso 9, veja: pois o clamor, verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Como será que nós podemos chamar esse versículo 10? Encargo. Baseado na visão de Deus que Moisés teve, Deus lhe deu um encargo. Não apenas, que maravilha, essa sarça arde e não se consome. Você vê o perigo disso por um lado? Que visão maravilhosa, essa é a visão celestial. Deus é o pai, quer uma família de filhos. Deus é o filho, quer uma noiva para ter núpcias eternas, um corpo para se expressar. Deus é espírito e quer um templo para ele habitar. Quão maravilhosa é a visão celestial. E daí? Sabe qual é o e daí? Verso 10. Vem agora. Irmãos, que importante essa expressão. Responsabilidade humana. Encargo. Vem agora e eu te enviarei. Sabe como Moisés responde a isso no versículo 11? Quem sou eu? Que frase mais inadequada, irmãos. Mas totalmente incompreensível para nós. Somos como Moisés.
Conhecemos um pouco de nossa própria carne. Moisés já foi trabalhado 80 anos, 40 primeiro lá no Egito, os 40 segundos no deserto. Tem essa visão maravilhosa, recebe esse encargo de Deus, e o que ele tem a dizer diante disso é: quem sou eu? Como se isso fosse depender exclusivamente dele, não é? Sabe como Deus responde essa colocação de Moisés? Olha o verso 12. Deus respondeu: eu. O eu é trocado aqui, como se ele estivesse dizendo: Moisés, o problema é exatamente esse, é quem é você. A solução é quem sou eu. Eu serei contigo. Mas, irmãos, sabe o que mais acontece? Aqui nós vamos concluindo por hoje. Vá ao verso 16 desse capítulo. Veja aqui uma outra palavrinha. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes. Deus deu um vem e Deus deu um vai para Moisés. Ou seja, nesse encargo, vem e eu te enviarei, ele daria para Moisés outros cooperadores. Que maravilhoso. Nós não somos únicos nessa cooperação com Deus. Uma das coisas mais maravilhosas na jornada cristã é que quando nós nos comprometemos com o propósito de Deus, com tudo o que somos e com tudo o que temos, nós temos dois olhares, segundo o livro de Hebreus mesmo. Por um lado, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Foi ele que nos chamou, Hebreus 3:1. Por outro lado, as únicas duas vezes que essa palavra aparece no livro de Hebreus, no original, considerai. Hebreus 10:25 é a outra vez. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quando respondemos em cooperação aos eternos propósitos de Deus, louvado seja o seu nome, nós também, quando olhamos para o lado, nós encontramos companheiros de jornada que são verdadeiros cooperadores, que também dispuseram tudo que são sem reservas, que também dispuseram tudo que têm sem reservas. Sabe por quê? Não é porque são bons, não, mas é porque viram algo da parte de Deus. Irmãos, visão celestial não é negociável. Se nós podemos negociar o que vimos, isso não é visão, isso é ilusão. A visão celestial se apodera de nós. A visão celestial é governante. A visão celestial é penetrante. A visão celestial é reguladora, é limitante por um lado, é libertadora por outro. Essa é a visão celestial. Olha para Moisés, olha para Abraão, olha para Davi, olha para Salomão, olha para Saulo de Tarso. Isso é visão celestial. Daniel, Ageu, visão celestial. Então, vem no verso 10, vai no verso 16, graças a Deus pelos dois, encargo, cooperação. Mas olha o capítulo 4, aqui nós terminamos. Que início, os primeiros 10 versículos maravilhosos. Estamos falando sobre cooperação e o que Deus quer fazer para nos tornar cooperadores. Então, leia, por favor, com cuidado, os 10 versículos do capítulo 4. São maravilhosos. O Senhor vai ter um diálogo necessário com Moisés, porque Moisés está muito amedrontado. Ele está dizendo: eu vou até lá, porque afinal de contas ele viu a glória na sarça. Ele ouviu Moisés, Moisés. Ele viu o Senhor dizendo: eu sou o que eu sou. Essa foi uma revelação nova, que até então não tinha sido dada. O Senhor diz a Moisés: eu me fiz conhecer a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, mas agora a Moisés, eu sou o que eu sou, um Deus inextinguível, um Deus pleno, perfeito, completo, absoluto. Moisés viu tudo isso, mas ele ainda está temeroso. Ele está dizendo: eu vou até lá, eu vou até o faraó. 40 anos atrás ele fugiu com medo dali, porque ele matou o egípcio. Agora ele diz: eu vou voltar lá. Ele não tem como não fazer isso, diante do que ele viu. Mas ele tem medo. Então ele diz: eles vão ouvir a minha voz e eles não crerão. Veja como o capítulo 4 começa, está aí. Eles vão ouvir a minha voz, mas não crerão. Viu o tamanho do temor dele? Escute o que Deus faz. Baseado nessa afirmativa de Moisés, Deus faz uma pergunta. Louvado seja o Senhor pelas suas perguntas. Você lembra da primeira? Depois que o homem caiu? Uma das primeiras. Onde estás? Que pergunta é essa? Então aqui Deus faz mais uma pergunta para Moisés. Parece que Deus não está nem ouvindo o que Moisés falou antes. Ele falou: Senhor, eu vou lá, vou falar com seu povo e seu povo não vai me ouvir.
Parece que Deus está em outra sintonia. Ele faz uma pergunta assim para Moisés: o que você tem na mão? Estranha a pergunta, não é? Como se Moisés falasse: ô Senhor, presta atenção no que eu estou falando, nosso assunto aqui não é esse não. Não é? O que você tem na mão? Aí Moisés tem que responder, porque Deus perguntou. Então ele vai dizer: uma vara. Sabe que vara era essa? A vara com a qual ele apacentou ovelha 40 anos, rebanho dos seus servos. Sabe para que serve essa vara? Para nada. Para ajudar a ovelhinha ali a seguir o caminho certo. Ovelhas, só cabritos. Finalidade dessa vara. Sabe o que o Senhor disse para ele? Lança essa vara no chão. E ela se tornou uma cobra. E Moisés fugia dela, com medo. Aí o Senhor diz: tome-a pela cauda. Porque quem iria tratar com a cabeça da cobra era outro. Moisés é só uma figura. Então toma essa cobra pela cauda. E ela se tornou de novo em vara. O que isso significa? Tem alguma coisa aí, irmãos? Ou nós estamos interessados em historinhas da Bíblia? Qual é o princípio espiritual aí? A autoridade espiritual sempre é resultado de quebrantamento. A vara que Moisés usou para apacentar cabritos durante 40 anos, a vara do quebrantamento, saiu da corte, da elite de Faraó e foi mandado para o nada, para trás do deserto. Quebrantamento. Qual o resultado desses 40 anos? Autoridade. Esse é um princípio de Deus. Nunca poderemos exercer genuína autoridade espiritual se não formos quebrados. Segundo sinal: mete a tua mão no peito. Então Moisés meteu sua mão no peito. E quando ele a retirou, ela estava leprosa, branca. Então o Senhor disse de novo: mete de novo a mão no peito. E quando ele retirou a mão, ela estava restaurada. Quando Moisés foi ao Egito, ele só realizou o primeiro sinal. Você se lembra? Diante dos mágicos lá do faraó. Lançou a vara e a vara se tornou em serpente. Esse segundo sinal da mão leprosa, ele nunca realizou no Egito. Leia a história e você vai ver. Porque esse segundo sinal era tão para ele mesmo. E o que significa? Se Moisés iria usar a vara, resultado do quebrantamento, que mostraria a tremenda autoridade de Deus no Egito, 10 pragas pela mão dele, o Senhor julgando de uma forma tão tremenda e soberana no Egito, e Moisés é o instrumento, manuseando essa vara da autoridade de Deus. Então o que ele precisava saber? Que a mão que manuseia essa vara é essencialmente, inerentemente, uma mão leprosa. Para que ele soubesse que essa autoridade não provém nunca das suas próprias mãos. Se nós, como cooperadores de Deus, não aprendemos essa lição dupla, esse sinal duplo, nunca poderemos cooperar com os propósitos de Deus. Nós iremos nos ferir a nós mesmos com a vara de Deus. Deus não coloca uma espada afiada na mão de uma criança. Nós precisamos passar um processo sério de discipulado. Precisamos conhecer o caminho da cruz. Ainda no capítulo 3, parte final, quando o Senhor está dialogando com Moisés, ele diz: leva o meu povo 3 dias ao deserto. No que concerne a tipologia bíblica, o 3 fala de pelo menos 2 coisas: do Deus triuno e da cruz. Assim como o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. 3 fala de morte e ressurreição. Nunca poderemos ser cooperadores de Deus se não andarmos pelo caminho da cruz. Se a cruz não operar em nós. Porque nós não servimos para cooperar com Deus. Nós não somos a solução, somos o problema. Mas Deus determinou que Ele não fará sem nós. Então Deus está com um problema: resolver o nosso problema. E para resolver o nosso problema, Ele nos chama para cooperar com Ele. Para que tomemos a cruz, neguemos a nós mesmos, aprendamos a habitar nele, andemos no Espírito, guardemos sua palavra, permitamos que ela opere fundo em nós, respondamos aos seus propósitos eternos. É assim que Deus chama cooperadores. Nós vamos parar por aqui hoje e amanhã vamos seguir na cronologia. Depois de Moisés,
Quem nós temos é Ana e Samuel, dentro da cronologia. E vamos ver o que Deus fez com Ana e Samuel, chamando os dois na cooperação para o seu propósito. E depois deles vamos até a época da restauração dos muros da Babilônia. Como Deus levantou cooperadores e por que Ele precisa de cooperadores e como Ele trabalha nos seus cooperadores, para que possam ser cooperadores fiéis, que realmente respondam o que Ele tem no seu coração. Então, irmãos, confiamos na graça, na fidelidade do Senhor, para que Ele continue falando aos nossos corações. Não percamos a balança do equilíbrio divino. Deus é perfeito. Deus não precisa de nada. Deus perfeito chamou vasos, instrumentos humanos, caídos, problemáticos, mas deu a eles tudo o que eles precisam, para que eles possam se tornar fiéis cooperadores. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: eu dou muitas graças a Deus, que me considerou fiel, designando-me para o seu serviço. Sabe quem está falando isso? O blasfemo, insolente perseguidor da igreja. Que maravilha os propósitos de Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, te pedimos isso, que tua palavra seja nos nossos corações misturada com fé. Que nada daquilo que o Senhor tenha desejado nos falar nessa noite se perca em nós e entre nós. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, a respondermos com todo o nosso coração a esse sublime e eterno chamamento celestial. Guarda-nos de tudo que não responde a Ele, Senhor, e trabalha nossas vidas para que possamos, de maneira mais plena e profunda, responder a essa vocação celestial. Te pedimos, confiados em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.